Vai na trilha aí. Bom dia, gente! Ó, vamos começar a nossa live. Hoje, doutora Ana Carolina Lopes, neuropediatra, que vai participar conosco aqui no Entrevistas. Participem, porque vai valer prêmio, hein? Conversas inspiradoras. É isso, meu povo! Bom dia mais uma vez para quem está chegando por agora aqui na Manchester. Nós estamos com o programa Entrevistas no ar. E o que significa? Significa que nós temos aí convidados, né? Nós estivemos falando durante a semana, dei um toque em vocês ontem. Hoje nós estivemos aí já falando pela manhã o nosso tema, né, aqui do Entrevistas. E agora às 9h09 nós estamos levando para você o nosso bate-papo. Vamos começar o nosso espaço aberto. E dentro do espaço aberto aqui do Entrevistas, hoje nós temos a presença dela, doutora Ana Carolina Lopes. Ela que é neuropediatra, gente, médica formada pela Universidade Evangélica de Goiás, residência médica em pediatria pelo Hospital da Mulher e Maternidade Dona Iris, residência médica em neurologia infantil pelo Hospital da Criança de Brasília, José Alencar, e especialização em transtorno do espectro autista pelo Instituto Comportalmente, né, em 2023. Gente, você que está nos ouvindo neste momento e quiser tirar as suas dúvidas, fazer aí as suas perguntas, dar a sua sugestão, fique à vontade pelos nossos telefones, o 995280101 e o 998635140. Este é o telefone aqui do Entrevistas. E estamos ao vivo pelo o nosso Instagram, que já está ali, ó, já levantando um bocado de participações e que com certeza também estarão concorrendo à premiação. O pessoal que está aí fazendo a sua participação pelo Instagram a partir de agora, eu estou aguardando aí e com certeza estaremos mandando o seu abraço. Vamos começar, né? Vamos começar com ela. A gente sempre fica assim, né? Com aquele friozinho no estômago a cada convidado que eu trago aqui. E repito, todos os convidados que vêm aqui para o programa Entrevistas, se ainda não são meus amigos, saem daqui amigos, porque é isso que nós fazemos aqui, amizade. E ela está aqui linda e está pronta para poder falar conosco. Bom dia, primeiramente, doutora Ana Carolina. Bom dia, Nira. Bom dia, ouvintes da Rádio Manchester. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Ah, que coisa boa! E eu estava bem ansiosa, né? Estava bem ansiosa porque o tema de hoje, gente, o tema que nós temos, já tivemos aqui a presença de outros profissionais da saúde no ramo da psiquiatria, psicologia, mas hoje nós vamos falar da neuropediatria. O que é a neuropediatria? É a junção ali, claro, de neurologista com pediatra. O que trata a neuropediatria, doutora? Então, a neuropediatria, ela vai tratar doenças e transtornos, né, relacionados ao sistema nervoso central e periférico, e também está relacionada a transtornos do neurodesenvolvimento, que são transtornos tipicamente iniciados nos primeiros anos de vida da criança. Ah, sim. Então, ó, gente, já esclarecido aí o que é que nós vamos tratar no dia de hoje. Antes de começarmos, antes de discorrermos aí sobre o assunto, nós vamos falar aqui, eu quero trazer aqui um assunto que a senhora pode até começar. Ai, perdão, gente, ó, eu não vou chamá-la de senhora, não. Vou falar doutora e você, pelo amor de Deus, muito linda, muito jovem e está aqui conosco. Então eu vou fazer o seguinte, eu quero que você esteja aí também acompanhando que ela esteve neste final de semana passado, próximo passado, esteve aí numa programação ali no Sesc, né, doutora? Isso. Esteve fazendo aí uma palestra sobre estes transtornos do neurodesenvolvimento, né? Quais são esses transtornos do neurodesenvolvimento? Vamos começar assim.
Existem muitos transtornos do neurodesenvolvimento, eu vou citar alguns Sim. que são mais frequentes na população pediátrica. Existe o transtorno do espectro autista, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, a deficiência intelectual, o transtorno opositor desafiante. Existem também transtornos motores, transtornos de aprendizagem, transtornos da comunicação. É um campo muito vasto. Então, existem muitos transtornos do neurodesenvolvimento, mas esses que eu citei são os mais frequentes na nossa população. Sim, eu olhando aqui no folder, né, que eu tive, procurei aqui da palestra que você participou, falou aí do espectro autista, né, o TDAH, o TOD, né, o TOD, o T21, que este eu ainda não tinha ouvido falar, né, e da síndrome do X frágil. Vamos rapidamente falando o que é o TOD, porque o TDAH e o transtorno do espectro autista, as pessoas estão mais familiarizadas. O que é o TOD? O TOD é o transtorno opositor desafiante, que é caracterizado por um humor irritável e comportamento da criança de desafio e oposição frente a figuras de autoridade. Então, é um transtorno no qual a criança se mostra muito opositora, ela não aceita e não lida bem com regras, ela tem um humor muito raivoso, irritável, e é um transtorno de difícil manejo, no sentido de que depende muito de uma orientação parental, né? Esses pais Sim. precisam estar muito orientados de como manejar isso em casa, de como agir frente a essas situações. E geralmente esse transtorno ocorre em famílias que são mais desestruturadas. Sim. Não é sempre, mas a gente pesquisa durante a anamnese e é bem comum de quando os pais têm brigas em casa, sim, quando a família não trata aquela criança com respeito, né? Às vezes a família usa de agressões físicas. Então muitas vezes a criança se torna opositora, né? Por meio desse ambiente, dessa estrutura que na verdade não existe. Quando você falou assim, quando a família briga em casa e tal, é a criança crescendo e vendo ali discussões entre pai e mãe, isso. Aquela desavença. Isso, quando há uma briga feia, né? Não é aquela briga de corrigir a criança, isso, né? É briga entre os pais. Às vezes pais que são muito agressivos, uhum, famílias que são mais abusivas ou que negligenciam o cuidado dessa criança. Então, nesses casos, a gente vê uma frequência maior do transtorno opositor. Transtorno opositor. E o T21, doutora? O T21, talvez você não esteja familiarizada com o T21, mas é a trissomia do 21, que seria a síndrome de Down. É porque eles colocaram de uma forma diferente aí. Entendi. O T21 por si só não é um transtorno do neurodesenvolvimento, mas como ele cursa sempre com uma deficiência intelectual, né? Então ele é considerado um dos exemplos de transtorno que cursa com a deficiência intelectual, que por sua vez é um transtorno do neurodesenvolvimento. E aí temos esse T21, então, popularmente, como nós conhecemos, síndrome de Down. Isso. E a síndrome do X frágil? Eu fiquei também interessada em saber. Essa síndrome é uma síndrome em que há uma alteração genética, uma mutação, e a criança nasce com algumas características, como, por exemplo, a deficiência intelectual também. Então, assim como a síndrome de Down, é um exemplo de transtorno no qual ocorre essa deficiência intelectual. E por isso que eu abordei isso nos transtornos do neurodesenvolvimento, porque a deficiência intelectual é considerado um dos principais transtornos do neurodesenvolvimento. Agora eu entendi. É porque tem os nomes técnicos, né? Já ditos aí na medicina e a gente fica... Eu realmente, o T21, eu falo, nunca ouvi falar. Mas ouvi, o que mais, né? E não chega a ser um transtorno de desenvolvimento, né? Não, ele é uma síndrome genética, isso, que está muitas vezes associada à deficiência intelectual. E aí a deficiência intelectual, por sua vez, que é o transtorno do neurodesenvolvimento. Tá, e vamos, doutora, falar com os pais, porque há muita resistência, às vezes, do pai ou da mãe, ou de ambos, enxergarem que o seu filho
tem alguma espécie de transtorno, ou por muitas vezes não estarem familiarizados, verem certas situações e achar que é o comportamento ali, é muito temperamental essa criança, né? Não, ele já nasceu assim, é o jeito dele. Mas como os pais podem identificar aí precocemente possíveis sinais de desenvolvimento atípico, no caso, em seus filhos, né? Porque hoje em dia tem muitos que falam, esse aí é TDAH, isso daí, eu vejo muitos vídeos em internet que classificam aí crianças que estão ali na rebeldia e às vezes falam, aquilo deve ser autista, você entendeu? Então, como é que eles podem identificar possíveis sinais desses transtornos? Eu costumo dizer que duas características são muito marcantes em crianças que têm transtorno do neurodesenvolvimento. A primeira delas é um atraso na aquisição dos marcos do desenvolvimento esperados para aquela idade. Então, existem algumas habilidades que são esperadas em determinada idade e que a maioria das crianças faz. Então, quando alguém diz assim, cada criança tem o seu tempo, isso não existe. O que existe é uma habilidade que já deveria ter sido adquirida e que às vezes a família fica esperando, porque dizem, no meu tempo fulano falou, andou com tal idade, e ficam esperando, né? Mas não existe isso de cada criança tem o seu tempo. Existe um tempo em que é considerado normal adquirir tais habilidades, um intervalo de tempo, e existe um tempo em que é fora disso, e por isso a gente considera que a criança tem atraso. Nos transtornos do neurodesenvolvimento é muito frequente que a criança tenha atrasos, né? Então, atraso na aquisição dessas habilidades. Não tem nada de normal, né, Não tem nada de normal. Aquela história, porque a gente ouve muito, a senhora bem pontuou, você bem pontuou. O Cláudio Omar fica ali rindo de mim, né? Como que chama, né, Cláudio Omar, de senhora? Mas assim, você bem pontuou aí na sua fala que existe mesmo isso, no meu tempo, tem mães que ficam bravas com outra que vai comentar por acaso, olha, a criança já fez aí 9 meses, não balbuciou nada ainda, a criança fez 1 ano, não fala nada ainda, não, mas cada uma tem o seu tempo, seu filho teve seu tempo, o meu tem o tempo dele, não é assim. Não é assim que funciona. A gente tem os períodos e intervalos que são considerados normais para que aquela criança adquira, e intervalos que, passando disso, já é considerado anormal, e a gente diz que a criança tem um atraso no desenvolvimento de tal domínio. Sim. Esse atraso ele pode ser em várias áreas. Então, pode ser socioemocional, pode ser na linguagem, pode ser na parte cognitiva, que está associada à resolução de problemas, o pensamento, e também pode ser no domínio motor. Então, aquela criança que tem um atraso no desenvolvimento físico, né? Na aquisição das habilidades motoras. Então, o atraso, ele é um fator importante nesses transtornos do neurodesenvolvimento. E além do atraso, uma outra coisa que chama a atenção dentro de características, né, do transtorno do neurodesenvolvimento seria uma regressão das habilidades. Então, tem várias famílias que justificam a criança ter regredido em algum momento por algumas coisas que elas correlacionam de forma aleatória. Então, por exemplo, meu filho ele falava, ele conversava, e aí ele parou de falar porque o meu filho mais novo nasceu e ele regrediu. Isso. Existe muito. Nossa, isso. já ouvi demais. Muito, né? Assim, meu filho andava, mas aí ele regrediu. Quer chamar atenção. Isso. Ou ele já tinha o controle dos esfínteres, não usava mais fralda, e aí parou de fazer no vaso, né? E voltou a fazer na roupa. Voltou a fazer na roupa, na cama. Então, regressão de habilidades, a gente precisa estabelecer isso de uma forma muito assertiva, de que regressão não é normal. E a gente não pode justificar situações ambientais para uma regressão. Porque a gente vê que, por exemplo, no transtorno do espectro autista, por volta de 30% das crianças apresentam um quadro de regressão. Então, falava algumas palavras, papai, mamãe, vovó, e aí, de um dia para o outro, acorda e não fala mais nada. Sim. E às vezes calha, né, coincide de que aquela regressão aconteça num momento em que ganha um novo irmão ou que teve uma doença. Muitas famílias correlacionam às vezes com ocorrência do Covid. Isso. Só que quando você vai esclarecer melhor, não é nada disso.
é a forma regressiva do transtorno do espectro autista. Então, tem crianças que perdem habilidades que elas já faziam. Nossa, é uma revelação para mim, inclusive agora, e tenho certeza para quem não passou por isso, porque quem passou sabe disso, mas eu não sabia, eu achava assim, a criança, isso é um dos sintomas, no diagnóstico, né? Isso é um dos sinais do transtorno do espectro autista. Então, a criança pode ter ali, ter tido desenvolvimento na fala, mas de um dia para o outro ela começa a ter essa regressão. Então, não é assim, pura e simplesmente aquela criança que é mais paradinha, mais calminha, tem o olhar um pouco mais vago. Não é assim sempre. Nem sempre. Eu tenho pacientes que faziam contato visual, que eram carinhosos, que respondiam ao afeto, que falavam já algumas palavras e depois, por volta de 1 ano e meio, 2 anos de idade, tiveram essa regressão. Essa regressão acontece porque a gente possui, né, processos que são chamados de podas neurais. Sim. As podas neurais são quando as ligações entre um neurônio e outro, que são as células do cérebro, elas são interrompidas. Então, aquelas ligações que a gente menos usa, a gente tem podas neurais. As crianças costumam ter essas podas entre 1 ano e meio, 2 anos, até os 7 anos de vida. E as ligações que estão mais frágeis ou que não são tão utilizadas, então habilidades que não foram tão sedimentadas, elas são desconectadas. Então a criança pode ter tido um período em que ela desenvolveu e aí depois vem a surpresa de que ela parou de falar o que ela já falava, ou que às vezes perdeu um controle de esfíncter, ou que parou de andar, às vezes já estava ficando em pé segurando em um móvel e aí no outro dia ela só fica sentada. Ou então ela fazia contato visual, tinha essa reciprocidade emocional, e aí para de olhar nos olhos, para de sorrir. Tem um gatilho para isso, doutora? São as idades mesmo, né? As podas neurais, elas têm umas idades específicas em que elas acontecem. Entendi. Então, as pessoas geralmente tendem a justificar, isso aconteceu porque o meu filho ganhou um irmãozinho e ele regrediu. Uma coisa é a regressão, entre aspas, que a gente fala da criança querer voltar a dormir na cama dos pais, de ficar tendo comportamentos mais infantis, às vezes falar com uma voz mais de bebezinho, né? Ficar mais emotiva. Isso é normal quando ela ganha um novo irmão. Mas não é normal que essa criança pare de falar coisas que ela já falava. Que ela não consiga balbuciar, às vezes, coisas que ela já balbuciava. Sim. Que ela pare de andar, ou que ela pare de abraçar o pai e a mãe, ou aceitar carinho, ou pare de olhar nos olhos. Sim. Isso são regressões em habilidades, em marcos que já eram estabelecidos. Quando isso acontece, isso é um sinal muito característico de transtorno do neurodesenvolvimento. Então, eu digo que o atraso do desenvolvimento, ou a regressão e perda de alguma habilidade que já era adquirida, são 2 características muito marcantes dos transtornos do neurodesenvolvimento, principalmente transtorno do espectro autista. Gente, realmente é uma coisa assim que... É por isso que tem os graus. Se eu falar alguma besteira aqui, me corrija, porque eu também estou aprendendo. Por exemplo, vou colocar um exemplo aqui de pessoas que descobriram o autismo depois de adultas, né? E aí a gente fica pensando, mas como? Nós imaginávamos que o autista, ele tinha que ter ali todo um tratamento para ele poder estar, assim, evoluindo na sociedade, né? No seu lugar na sociedade. Mas já atrizes já se revelaram aí, como igual a Letícia Sabatella, como sendo autista, descobriu depois de... Ela era muito calminha e ela dizia que tinha coisas que parecia que ela não estava no mundo dela, era uma coisa que ela se sentia. Tem o Messi, que é o jogador mundialmente famoso, também autista, ele tem lá o grau dele de autismo. São graus mesmo, eu estou falando certo, e como é que essas pessoas passaram desapercebidas e só descobriram depois de adulta? Como que isso acontece, chega a acontecer? Então, o autismo, ele tem sido falado e estado em evidência mais atualmente. Então, alguns anos atrás, até mesmo quando eu fiz a minha residência de pediatria, e não faz tanto tempo assim, eu não me recordo de ver isso durante a residência e de falar sobre isso da forma como a gente tem falado hoje. Foi só depois na minha residência de neurologia infantil que eu comecei a ter contato com o autismo e eu comecei a aprofundar sobre o tema e aí me especializei também nisso.
Então, apesar de ser um transtorno que já é conhecido desde 43, quando o Léo Kanner começou a falar sobre isso, as pessoas tornaram o autismo mais evidente muito recentemente. Então, muitas pessoas que estão hoje na faixa adulta, né, adulto jovem ou às vezes idoso, têm o transtorno, mas isso não foi identificado, porque naquela época as pessoas tinham pouco conhecimento sobre quais eram as características e os diagnósticos passavam batidos. Existem sim níveis, a gente não fala mais em grau, a gente fala em níveis de suporte. O que seria isso? O nível 1 de suporte é quando a pessoa demanda um suporte menor, um mínimo de suporte. O nível 2 é quando ela precisa de mais suporte. O nível 3 seria quando ela demanda muito suporte, né? Então, os níveis, eles classificam o grau de necessidade de ajuda, de suporte que a pessoa pode ter. E não exatamente o nível como o grau em que essas manifestações características acontecem. Então, só para dar um exemplo para ficar mais claro, por favor. Uma criança que está no nível 2 de suporte, ela pode ser inteligente e se sair bem, por exemplo, na escola. Mas pode ser que ela tenha algumas dificuldades, padrões de rigidez comportamental, uma seletividade alimentar, dificuldade de brincar, dificuldade de interagir, e isso a coloque no nível 2 de suporte. Então, os níveis não estão relacionados diretamente com a deficiência intelectual ou não. Entendi. Os níveis estão relacionados ao que aquela pessoa consegue realizar com independência e autonomia. Então, vai depender muito dos outros sintomas, né? Não é apenas a questão intelectual. Entendi. Gente, é muito... para quem para quem é leigo, né? Não entende, e de fora, você olhando isso e escutando agora a doutora falar, realmente... eu já, assim, dá pra gente pensar. É claro que isso tudo exige um diagnóstico profissional. Com certeza. Né? Não é você chegar e falar assim, não, é igual o do Todd, né? Que falamos aí a princípio, que são crianças que têm aí dificuldade são agressivas, têm dificuldade de aceitarem ordens e tal. Não é porque, tô escutando a doutora Ana, a doutora falou lá na rádio, ele tem Todd, gente, pronto, vira do autismo, não é assim. Não existem critérios bem estabelecidos, que né? Só um profissional descobre. É uma lista de critérios, né? E que precisa ser observado. Esse comportamento, por exemplo, do Todd, ele precisa ser um comportamento persistente por pelo menos 6 meses com indivíduos que não sejam o irmão da criança. Porque você já viu que os irmãos geralmente brigam, né? Se opõem, um desafia o outro. Então, isso, por exemplo, é excluído na avaliação diagnóstica. Se a questão da criança é apenas com o irmão, isso não vale. Essas características têm que ter sido observadas por pelo menos 6 meses, né? É um padrão característico que gera um prejuízo muito grande para a criança, para a família, né? Então, geralmente, o ambiente, a casa, o lar da família que tem uma criança com TOD é muito desafiador, assim, é muito difícil de lidar. Então, não é simplesmente aquela criança que desobedece ou que é teimosa. É diferente. Tem que ser bem criterioso, não uma investigação. Muito proeminentes, né? Tem esses critérios todos e é preciso uma avaliação bem aprofundada para que a gente não faça uma confusão entre falta de limites, né? Entre falta de educação e, às vezes, uma criança que tem, de fato, um transtorno. Ok. Cláudio, vamos ao nosso intervalo? E aí, quando voltarmos, nós estaremos aí continuando. Gente, é muito esclarecedor, é enriquecedor o conhecimento que nós estamos adquirindo hoje aqui com a doutora Ana Carolina. E eu gostaria que você, se estiver aí tendo alguma dúvida, já chegaram algumas aqui, e nós vamos estar passando para você o esclarecimento dessa dúvida com relação ao que nós estamos aí falando, né, com a neuropediatra, ou seja, você tem a sua criança, você tem alguma dúvida do que ela falou aí do espectro autista, do TOD, ela vai poder esclarecer para você na medida em que forem chegando, na medida do possível, para que você possa também sair enriquecido desse nosso bate-papo hoje aqui, que é extremamente importante. Agora 9h34, vamos ao nosso breve intervalo e voltamos já já com mais esclarecimentos com a doutora Ana Carolina. Você está no ar.
das perguntas que chegaram para mim. Todos os dias, em Madrugada Manchester. A melhor sequência de música. Você acha que faz sentido? Virar aqui, né, gente? Enquanto vocês estão aí ouvindo na rádio, sabe que aqui eu estou gostando muito do pessoal que está fazendo aí a sua participação e nós vamos aqui levando, né? Quer um cafezinho? Fique à vontade. É o Cláudio, gente, ó. Dá oi aí, Cláudio. Ele é que fica lá do outro lado, gente. E eu quero dar aí aquele bom dia, né? Quero falar com você que eu vou falar tudo aqui na medida que forem chegando, gente, que realmente eu estou percebendo que aqui no Instagram tem várias e várias perguntas que nós vamos procurar passar para a doutora Ana, hein? Tô achando que não vai, tipo assim, não vai ter tempo, né? Não vai ter tempo suficiente, já estou falando aqui, para poder falar com todos que estão aqui. Porque, ó, oi Pedro, como vai você? O Marcelo, o Daci, tem a Natalina, né, que está aí também. Bom dia, Natalina. Quem está aqui? Doutor Hélio Lopes, bom dia, papai coruja. Gente, para quem não sabe aí, a doutora Ana Carolina Lopes é filha do doutor Hélio Lopes, que já esteve conosco aqui também, né? E falando aí as questões sobre a APAE Anápolis, junto com toda a turma lá, fazendo aí a sua participação. Agradeço, viu, doutor Hélio? Obrigada a Lorena Araújo também, a Micaele Alexandra, meu amigo Lucílio Filho, gente, diretamente de Açu, Rio Grande do Norte, que está aí nos acompanhando também, sempre que pode, eu sei que está por aqui. O André Felipe, né, André? Tudo bem com você, meu querido? Um abraço, viu? Érica, Vanessa, eu vou falar o nome de alguns de vocês também no ar, tá bom, gente? E eu quero até, deixa eu dar um recado aqui pro Cláudio. Passa uma musiquinha. Porque tem música também, né, gente? Pra dar tempo de eu conversar com vocês também. A Ana Cleide, minha amiga Ana Cleide, um abraço pra você. Obrigada aí por sua sintonia. O Hélio Mendonça. Oi, Natalina. O Fred Elias, que tá aí curtindo. Olá, Fran. Temos aqui, deixa eu ver. Bom dia, Nira, doutora. Sou André Felipe, sou autista. Minha mamãe, manda abraço para a senhora doutora Ana e para a Nira também. O André Felipe, doutor, é um ouvinte assíduo e também aqui no Instagram, filho da Janaína, que é um ouvinte que acompanha todos os dias também a programação semanal e acompanha aqui com muito carinho também o Entrevistas. Tá mandando abraço para você. E o Frederico, a Natalina perguntando, eu acho, Natalina, que esse assunto não é com relação ao que nós estamos falando. Isquemia cerebral, hemofilia, não diz respeito ao assunto que nós estamos falando aqui hoje, a respeito dos transtornos em crianças, né? Obviamente, para um neurologista, que nós vamos trazer, boa a sugestão que você deu, nós podemos sim abordar aí esse tema que você pediu aqui, tá bom? Obrigada aí pela sua participação. Andresa, minha amiga de Pernambuco, tá aí também, vendo aí, né, e nos acompanhando. O Elias, a Renata também estão aqui, o Valdir Silva, vocês estão percebendo tanta gente que tem aqui, nos vendo e também ouvindo aí pela Manchester? Elias dando seu bom dia, a Renata diz que é a melhor neuropediatra, tá aqui, Renata G. Silva. O Frederico manda aquele bom dia, Clênia também entrou, começou aqui a nos acompanhar, a Gleiciene, bom dia Nira, bom dia doutora Ana Carolina, temos aqui o pessoal da Andracel Celulares também participando. Uma pergunta assim, no geral, que a Gleiciene fez e nós vamos passar para a doutora. Ela só diz assim, como o neuropediatra avalia a criança? Vamos falar desses diagnósticos que estamos falando aos poucos ali, no que nós estamos aí fazendo as perguntas conforme vão chegando. Oi, Ana, tudo bem? A Ana foi a professora de infância, gente, do meu filho. E ela sempre nos acompanha. E está em Brasília, né, Ana? Um abraço para você. O Pedro Oliveira, uma excelente profissional.
com um atendimento humanizado. A doutora... tá. O que é dislexia? Vamos perguntar isso. E ela é um transtorno de neurodesenvolvimento? Boa pergunta, Pedro. Obrigada aí por sua participação. A Andresa diz bom dia. Esse transtorno eu não me recordo, mas eu posso perguntar, ver se dá tempo da gente falar sobre esse transtorno, viu? De Tourette, não é isso? Tem um exame específico, vamos falar sobre isso, tá? Ô Andresa, pode, Claudiomar, pode passar para cá. Vamos continuar, né, gente? Eu mando alô para daqui a pouquinho para todos que estão aí. Muito bom, continuem, viu, gente? Gente do céu, estava ali atendendo o pessoal do Instagram, porque nós não saímos do ar, não. Nós saímos aqui, vamos numa musiquinha para dar aí uma relaxada, né, no assunto. Vamos também atendendo ali o pessoal do Instagram, mandando abraço. Gente, é muita pergunta e eu estou muito feliz com todos vocês que estão participando aqui da nossa programação. Vamos começar, podemos falar sobre essa pergunta aqui que nós... Não faz parte do nosso assunto. Gente, só esclarecendo uma coisa, tem perguntas aqui que, inclusive, por ela ser a gente começa falando neuropediatra, né? Mas a doutora hoje foi convidada para estarmos falando exatamente de transtornos, né? Que é a especialidade dela. Então, tem outras situações que um neurologista poderia estar respondendo a respeito de algumas perguntas que vocês nos enviaram, inclusive pelo Instagram, né? E eu vou procurar um neurologista, temos aí amigos neurologistas que podem estar falando exclusivamente disso que vocês estão nos pedindo aí pelo Instagram. Tem muita gente, eu vou mandar alô para alguns aqui, até eu chegar na primeira pergunta que nós temos aqui do Instagram. A Ana Cleide está por aqui, né? O Hélio Mendonça, um abraço aí ao Fred Elias, o André Felipe, eu falei o bom dia e falei com a doutora enquanto estávamos aí no intervalo, mas vou falar aqui ao vivo também, na Manchester, tá aqui, bom dia, do André Felipe, viu, doutora? Bom dia, doutora Ana Carolina, sou o André Felipe, eu sou autista. A minha mamãe manda um abraço para a senhora, doutora, e para a Nira também. O André Felipe, doutora Ana Carolina, é o filho da Janaína, um ouvinte nossa, muito querida, que também acompanha todos os dias a programação da Manchester. Mandando um abraço para a senhora aí. Um outro para ele e para a família dele também. O Frederico está aqui, a Natalina é uma das ouvintes queridas também, que sempre nos acompanha. Vou procurar ela que nos fez aí uma pergunta para uma certa especialidade da neurologia, que nós vamos trazer um neurologista exclusivamente para falar sobre esses assuntos muito relevantes, viu? Obrigada, Natalina. Temos aqui o bom dia ainda do Felipe, deixa me ver aqui, do Frederico. Ainda temos, Oi, Andresa, ele está em Pernambuco, ouvindo a gente, vendo também. O Elias, a Renata, diz que é a melhor neuropediatra, né? Ela escreveu aqui no Instagram. São participações da nossa live, viu, gente? Estamos ao vivo no @NiraSantosLocutora, já sabe, né? Todos os sábados estamos ao vivo, fazendo o nosso bate-papo aparecer ali na nossa live. Um abraço aqui também da Gleiciene, ela diz, bom dia, doutora Ana Carolina, tudo bem? Ela mandando aqui o bom dia dela também. Bom e dia. ela diz, como a neuropediatria, como um neuropediatra, avalia a criança, doutora? Eu creio que como é feito esse diagnóstico, essa investigação desses transtornos, né? Em relação aos transtornos do neurodesenvolvimento, é muito importante a gente frisar isso, porque as pessoas que são leigas, muitas vezes elas não compreendem e elas buscam os profissionais e confiam plenamente nos profissionais. E existe muita gente, infelizmente, que engana pessoas, né? Sim. Então, a gente precisa colocar aqui que transtorno do neurodesenvolvimento, o diagnóstico é essencialmente clínico. O que significa isso?
que é uma boa anamnese, a observação minuciosa daquela criança, o relato dos pais, o relato da escola sobre o comportamento dessa criança, que vai nos auxiliar a fechar um diagnóstico. Sim. Então, não existe um exame de imagem, um exame laboratorial que você faça e que o resultado vai dar que o seu filho tem autismo, ou TDAH, ou TOD. Sim. Nada disso é diagnosticado através de exames, né? O exame que existe é o exame clínico, então a observação do comportamento da criança, dos seus prejuízos, das suas características, e isso em vários ambientes, seja na escola, seja em casa, seja na parte social com outras crianças, e também a observação desse comportamento no consultório. Sim. Por isso que a consulta de neurologia infantil é uma consulta muito detalhada, uma consulta que demanda tempo mesmo, porque essa observação não pode ser feita de qualquer forma, tem que ser feita de maneira aprofundada e individualizada. Ah, tá vendo, gente? Já respondeu aí a primeira pergunta, vamos à segunda, porque tem muitas aqui no Instagram. Eu faço uma lista, uma pauta e envio sempre aos meus convidados para que eles aprimorem aí os assuntos para a gente poder estar respondendo aqui, né? Mas vocês acham que dá tempo de falar tudo que tem aqui na pauta? Não dá, sabe por quê? Graças a vocês que estão aí participando e mandando aí a sua pergunta. Eu agora tenho uma pergunta aqui. O Pedro Oliveira, ele diz assim: uma excelente profissional com um atendimento humanizado. Doutora, ele tem uma pergunta sobre o que é dislexia. E ela é um transtorno aí do neurodesenvolvimento, doutora? A dislexia é sim um transtorno do neurodesenvolvimento. Eu não cheguei a citar ela no início, porque a gente tem as principais, né? Mas Sim. A dislexia, ela entra nos transtornos específicos da aprendizagem e é uma dificuldade na codificação das letras ali no momento da leitura ou às vezes também no momento da escrita. Então é como se a pessoa ela não conseguisse associar qual é o som daquela letra de forma adequada. E aí na hora em que ela vai ler, isso fica misturado, fica difícil. Então, são pessoas que geralmente demoram a se alfabetizar por uma dificuldade na leitura e escrita. Tem dificuldade. E podem ter dificuldade até na vida adulta se não receberem as intervenções terapêuticas necessárias enquanto criança, na fase de alfabetização. Sim. E podem ser pessoas que têm uma leitura mais lenta, ou às vezes com trocas de fonemas, né? Então, você vê um V e fala D, você vê um P e fala T, você vê um M e fala N, ou um R e fala L, né? Então, tem uma dificuldade aí na decodificação dessas letras, né? Então, quando a pessoa vai ler, ela tem Isso é só na leitura ou na fala, doutora, também, assim, pode sem estar acontecer, lendo? pode acontecer na fala também, tá? Então, Assim, eu tenho pacientes que têm um problema só na leitura e que falam melhor, Sim. mas tenho pacientes que também têm essa dificuldade na fala. Então, além deles terem dificuldade na leitura, fazendo essas trocas e fazendo uma leitura extremamente pausada, silabada, pode acontecer também na fala deles terem muitas trocas fonêmicas. Ah, então assim, um exemplo, né? Vou dar um exemplo então da personagem de um desenho animado, o Cebolinha. Aí ele entra nisso? O que ele tem é dislalia, que é essa troca do R dos pelo fonemas. R. Mas vamos supor que o Cebolinha tivesse também uma grande dificuldade na leitura e na escrita e não conseguisse ser alfabetizado. A gente deveria investigar a dislexia, que é esse transtorno específico de aprendizagem. Então é uma co-ocorrência, né? É comum que as crianças com esses transtornos de aprendizagem tenham essas trocas, mas a troca por si só, sozinha, né, não Sim. configura esse transtorno, configura uma dislalia. Essa dificuldade. Outro transtorno de neurodesenvolvimento. É um outro transtorno que está na parte da linguagem. Gente, nossa, é muita coisa, é muito detalhe. Olha, outra pergunta que veio aqui do Instagram, doutora. Bom dia. A síndrome de... Se eu estiver falando errado, já disse, me corrija. Síndrome de Tourette, fala assim, Tourette mesmo, perguntando se tem algum exame específico para realmente dar aí o diagnóstico, doutora? Não existe um exame específico. A síndrome de Tourette ou síndrome de Tourette, cada um fala de uma forma.
é uma síndrome que é caracterizada por tiques motores e vocais. Então, movimentos involuntários que a pessoa realiza, né, tanto no corpo Sim. quanto às vezes na fala. Essa síndrome, a gente precisa observar a criança por um certo período de tempo. E se a criança tem essas manifestações, né, então uma mistura de tiques motores e vocais, que causam esse prejuízo intenso, e que isso seja observado por pelo menos 12 meses, a gente pode estar falando em síndrome de Tourette. Existem vários artistas que têm essa síndrome. É uma síndrome que causa um prejuízo funcional e também social muito grande, porque dá uma estigmatizada na pessoa, né? Sim. Então, você tá aqui conversando e do nada você faz um movimento abrupto, né? Ou do nada você solta um palavrão. É bem comum também na síndrome que os tiques vocais, eles sejam caracterizados por palavras de baixo calão. Então, às vezes a pessoa solta um palavrão sem querer falar aquilo na hora. Aí fala e faz... Exatamente, saiu, né? Mas é da síndrome. Então, não existe nenhum exame específico. Nenhum marcador biológico. O que existe também. é a parte clínica, né? Se a criança tem tiques motores e vocais que causam um prejuízo significativo por mais de 12 meses, a gente pode estar diante de uma síndrome de Tourette. É longa, então, você falou mais de 12 meses. Costuma ser longa, é uma investigação mais minuciosa. Isso. Se a criança chega e já tem essa quantidade de tempo tendo os tiques, aí fica mais fácil, né? Mas se começou há pouco tempo, provavelmente vai ser algo prospectivo. A gente vai ter que avaliar daqui a um tempo para ver se virou ou não. Mesmo porque a criança pode até sofrer bullying na escola por conta disso. É um prejuízo social muito grande que essa síndrome pode causar, assim. Imagina, você está diante de um afazer seu ou no seu trabalho e aí você acaba tendo movimentos abruptos e falas que não são esperadas ou próprias para aquele momento, né? Então, é um prejuízo significativo que causa. Mas a partir do momento em que a criança já começa a apresentar os tiques motores ou vocais, já configura, sim, a indicação de procurar um neurologista infantil, porque às vezes não é a síndrome de Tourette, mas existem os tiques, que são apenas os tiques mesmo, né? Tem idade? Existe sim. Início? A idade mais predominante, assim, de início é a partir dos 4 anos. Sim. E isso pode se estender até os 8, 10 anos, tá? Até ali, esse período é que começam a aparecer os sinais. Começa a aparecer os tiques. Então, é a mãe que fala que o filho fica piscando demais ou piscando de forma forte, né? Às vezes fica encolhendo o ombro ou retorcendo o pescoço, ou às vezes é alguma coisa com a mão ou com os pés, né? Ou repuxa a boca, assim, movimentos abruptos que aquela criança faz que não servem a nenhum propósito e que são repetitivos e causam algum prejuízo. Então, isso precisa ser investigado. Às vezes as pessoas acham bonitinho, né? Mas não tem nada de bonitinho, não né? Tem. Assim, o estigma é muito grande, né? Na escola, ainda mais hoje que a gente vê tanta coisa acontecendo nas escolas. Exatamente. Então, a gente precisa dar luz a esse tema também. Tá certo, que ótimo, gente. Tá vendo? É vivendo e aprendendo. E eu digo para vocês assim, o que nós estamos tentando e conseguimos por vezes esclarecer, não tudo de uma vez, porque são temas abrangentes, né? É o que nós trazemos aqui no Entrevistas. E a doutora Ana Carolina está, assim, nos transmitindo muito conhecimento. Tem gente que, inclusive, está aqui perguntando assim, por que criança não atende? Eu acho que cabe dentro de algum desses transtornos, doutora, não aprende tabuada, chega na vida adulta e ainda não consegue gravar, ela não grava, ela vê ali na hora eu estudei tanto para aquela prova, e aí chega na hora da prova, deu aquele branco. Certo. Então, existem vários transtornos que podem estar causando essa dificuldade de aprendizagem, mas quando é específico na aritmética, também configura um transtorno específico de aprendizagem, que seria um desses nossos transtornos de neurodesenvolvimento. Antigamente, a gente chamava de descalculia, que é uma dificuldade em relação aos números, cálculos. Então, existe um transtorno específico que gera isso na criança. Mas, em alguns casos, o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, pode também gerar dificuldades acadêmicas e de aprendizagem, porque a criança que não tem uma atenção adequada, ela não consegue sedimentar o que foi passado. Então, isso pode afetar tudo nela, né? A memória operacional, as funções executivas.
Então, é necessário uma avaliação minuciosa para entender de onde vem. Mas certamente há alguma coisa aí, né? Não é normal. Não é normal. Não. Aí vamos sair um pouquinho só para um conselho, ser uma orientação, sair um pouco do ramo da pediatria, no caso da ouvinte que perguntou aqui, essa história de não conseguir na vida adulta guardar ali a tabuada. A pessoa adulta, a criança, um neuropediatra, e a pessoa adulta procura, quando pode investir, passei a vida inteira, cresci assim, estou assim hoje adulta. Quero ver e quero resolver esse problema, quero saber se é um transtorno. No caso, quem que ela procura? Neurologista, clínico, né? Clínico. Neurologista. Isso. Ótimo. O neurologista, só lembrando, porque tem muito neurologista que não tem um conhecimento de transtornos do neurodesenvolvimento, já que eles acontecem mais na faixa pediátrica. Então tem que ser um neurologista que tenha um pouco de experiência com isso, né? Para ele não deixar passar. Mas, de forma geral, o neurologista é quem cuida dessas questões da aprendizagem em adultos. Passou aí do desenvolvimento da criança e em adultos ele investiga esse tipo de situação. Deixe-me ver aqui mais. Cláudio, eu gostaria de ver se tem como a gente, aquele áudio que eu te pedi no começo, aí você aumenta um pouquinho aqui para a doutora ouvir e responder a respeito disso, porque é uma observação, gente, eu quero que vocês prestem atenção, é uma observação que nós vamos fazer comportamental, na verdade, da criança, porque pais, né, às vezes tios, avós, tem aquela justificativa e eu quero que vocês prestem atenção no que essa pessoa vai falar e no que a doutora Ana vai pontuar em cima do que essa pessoa vai aí falar agora e vocês todos vão ouvir. Vamos lá, Cláudio. Porque tem um gatilho ali, porque na verdade o áudio que vocês vão ouvir é de um vídeo. E ele está preparando ali para o começo desse vídeo e já deixa aberto o canal aí, que quando ele iniciar, ele já inicia já no ponto da pessoa estar aí falando. Eu até mostrei antecipadamente para a doutora Ana e ela resolveu que vai também opinar a respeito desse assunto. Vamos lá. Hoje, quando eu quero categorizar as crianças como imperativa, são crianças sem limites, com pais que não exercem o seu papel. Então, nós temos crianças mal educadas, tidas como hiperativas. Crianças sem limite, porque nós temos pais distraídos digitalmente e que conectam as crianças em telas para que seja uma babá eletrônica e não se estabelece limite. E criou-se uma cultura de servir as crianças e não das crianças desenvolverem independência e autonomia. Então, a gente cria crianças sem autonomia, sem independência, com baixa tolerância à frustração, não pode receber um não, porque não recebe não em casa, não pode receber não em canto nenhum. E quando chega nos lugares, o professor não vai conseguir pôr limite porque nem o pai e a mãe tem. A criança não sabe ficar quieta porque ela não fica em casa, porque ela faz o que ela quer, ela que governa. Então, quando a gente chega num ambiente social, aquela criança que não para muitas vezes não é uma criança hiperativa, é uma criança mal educada. Hashtag pronto falei. É isso. Vi esse vídeo. E como, coincidentemente, quando eu digo que o celular espiona a gente, ele espiona a gente. Acreditem, né? Tem gente que fala, não, é coincidência. Não, gente, não é coincidência, espiona. Você conversa perto do celular, ele lhe mostra temas relevantes àquele assunto que você estava falando. E eu, durante a semana, procurando algumas coisas para poder estar fazendo aqui as perguntas, né, para a doutora Ana, me deparei com esse vídeo. É o que a maioria dos pais, maioria que tem aquela correria do dia a dia, quer deixar a criança ali ocupada, dá ali um celular, dá um tablet, põe na frente da TV e depois a criança não tem aquele limite, ele não tem como dar limites para aquela criança e tudo, e vem aquela história que a gente falou lá no começo. Deve ter autismo, essa daí, porque não para, né? Ou então, nossa, é um TDAH. Ou como uma das psicólogas, que inclusive deram entrevista hoje com a dona Naide, um pouco antes aqui do nosso programa, falou que tem adultos que falam assim, hoje o meu TDAH tá daquele modelo. Então, assim, banalizaram a seriedade que tem os transtornos do espectro autista, do TDAH e outros tantos, como o TOD, para poder justificar a falta de limites para com as crianças, né, doutora? Sim, vejo bastante isso.
Alguns pais me procuram referindo que a criança às vezes é muito birrenta, de que ela não aceita as ordens, não obedece nada, que tem tido dificuldades, né, nesse processo. E isso precisa ser visto com muita cautela, para que a gente não faça diagnóstico de forma errônea, baseado apenas nessas características que são ditas. Porque, sim, existem os transtornos e eles são muito sérios e, quando não tratados, muito graves. Mas existem também crianças que não têm sido educadas de forma adequada. E a gente tem visto isso com cada vez mais frequência. Crianças que passam bastante tempo na tela, existem crianças que chegam no meu consultório que ficam 8 horas na tela por dia. Meu Deus do céu. É bem absurdo, né? Às vezes sem saber que conteúdo ela está consumindo. A criança, às vezes, de 2 anos tem o próprio celular. Então, são situações que, como neurologista infantil, me deixam triste, né? Triste, preocupada. Porque é o futuro dessas crianças, Exato. Né? E muitas vezes o celular, o tablet, fazem a função de babá. É como se os pais precisassem desse recurso para poderem fazer as suas atividades. E eu fico pensando como era antigamente, quando não existiam esses recursos, né? E as pessoas eram educadas. E hoje parece que até isso foi terceirizado para as telas. Então, as crianças às vezes têm um excesso de tela, tem uma privação social, crianças que preferem ficar no tablet do que ir ao parque, brincar com outras crianças. Exato, socializar. Né? Crianças que não têm estímulo, o pai nunca sentou para poder brincar com os brinquedos educativos, nunca ensinou a criança como se brinca. A gente precisa entender que quando a gente fala de neurologia infantil, desenvolvimento infantil, a criança ela aprende muito por imitação. Então, se ela nunca foi introduzida a brincadeiras ali com os pais, de sentar no chão mesmo, brincar, né? Pega o carrinho, pega o brinquedo de encaixar, pega o bloco, brinca de um faz de conta. Como é que a criança vai desenvolver isso por conta própria? Então, existe muita falta de estímulo e existe muita falta de limites também. As pessoas confundem muitas vezes Spam suspeito. Educação positiva com uma educação de libertinagem, assim. Eu posso fazer tudo, meu filho pode fazer tudo, toda a hora que ele quer. Eu não posso falar não porque ele vai ser frustrado, eu tô tolindo meu filho. Mas é papel dos pais introduzirem os limites e a castração nas crianças, no sentido de que se elas não aprendem ainda cedo o que é a frustração e como lidar com isso, elas se tornarão adultos insuportáveis. Porque todos os dias nós lidamos com frustração, né? A gente é frustrado todos os dias. Dentro do nosso trabalho, às vezes sai algo do nosso controle. Isso. Na nossa casa, às vezes acontece algo que não era esperado. Então, a frustração, ela faz parte. Isso ajuda a gente a se desenvolver como ser humano, né? Então, é obrigação dos pais colocar essa questão e trabalhar em cima da frustração com as crianças, porque nós precisamos entender que não temos tudo o que queremos no momento em que queremos e que nem tudo o que queremos é o que a gente precisa e o que a gente pode. E se isso não vem de casa, não é a escola que vai ensinar, né? Esse tipo de educação é de berço. Tem isso, né, doutora? E às vezes os pais acham que os professores estão ali para ensinar esses valores que são básicos. Mas esse conhecimento, essa situação de aceitar que nem sempre tudo é como eu quero, nem sempre eu posso tudo que eu quero, no momento em que eu quero, esse imediatismo, isso precisa ser trabalhado em casa. São valores que vêm muito através do exemplo. E se a gente não faz isso em casa, não é a rua que vai ensinar para essas crianças. Então, infelizmente, vejo bastante no consultório, às vezes, pais que querem achar algum transtorno para a criança e que não é uma criança com transtorno, é só uma criança sem limites mesmo. E aí eu fico nessa função de orientação, de como manejar, né? Às vezes a gente precisa também do apoio de um psicólogo comportamental, enfim.
É muito difícil, mas às vezes eu sinto como se fosse também parte do meu trabalho orientar como ser mãe e pai. Assim. Doutora, e quanto a isso? Chegou no ponto que eu até ia interromper para perguntar, e é isso aí. Teve alguma situação já em que, no momento em que a pessoa vai lá, olha, meu filho deve ter algum tipo de transtorno, ele não me obedece, ele faz isso, faz aquilo, ele deve ser hiperativo, deve ter, ou será que ele tem... Vai lá querendo achar um diagnóstico, sendo que ele não tem nenhum transtorno, e é essa falta de limite que veio lá de trás e agora ela está meio sem controle. Aí você vai e fala, depois de certas investigações e tal, para poder dar o seu diagnóstico, e fala que não tem e tal. Tem um pai ou mãe que você já percebeu algum assim... Não, eu vou procurar outro profissional porque ele tem o transtorno e quer dar aquele nome de transtorno para o que a criança não tem limite. Teve alguém que já teve algum sabor, vamos falar assim, entre os pais? É raro, mas pode acontecer. Já aconteceu, assim, de eu perceber que estava não está gostando do que está ouvindo. Forçado ali uma situação para que houvesse um diagnóstico, né? Uhum. Isso é ruim para a criança que não tem um transtorno, ser colocada numa situação de que você tem um transtorno. E é ruim também para a criança que tem o transtorno, para como as pessoas olham para a seriedade desses transtornos ou não. Isso. Se a gente começar a banalizar muito, tanto a pessoa que não tem transtorno dizer que tem transtorno, né? Como para a pessoa que tem um transtorno, aquilo vai ser visto pela sociedade com menos seriedade, ou como se fosse uma coisa comum e que todo mundo tem. É por essas questões que a gente ouve tanto que autismo está na moda, e isso é um absurdo. Exatamente. Porque não é moda, né? É uma questão de estar em evidência ou não. E atualmente nós temos esses temas em evidência, que bom que nós temos, porque é falando sobre isso, informando as pessoas, que a gente vai conseguir fazer o diagnóstico correto e tratar essas crianças de forma precoce com as intervenções terapêuticas necessárias. Então é por conta das pessoas que não entendem o que é de fato transtorno, ou que ficam caçando transtorno onde não tem, né? Que a gente infelizmente tem esse preconceito e as pessoas dizem que isso tá na moda. Não é moda, gente, não é né? moda, Quem por que favor, quer né? que o filho tenha de fato alguma coisa, né? Virou modinha agora? Não existe esse termo e é muito pejorativo e ruim você dizer isso para uma família que passa por tantas dificuldades, tantos problemas diariamente com uma criança que é atípica. Pois é, gente. E tem aqui, bom dia, Nira. Na verdade, o nosso amigo Ignacio Ramírez, ele é espanhol, mas há muitos anos vive aqui em Anápolis. Ele é padeiro e tal, está aí nos ouvindo, ele é chefe, né? E está aí nos ouvindo e ele diz assim, bom dia, Nira. Eu tenho um amigo que é autista, então sabidamente ele é autista. Ele é chefe de cozinha e ele me falou que tem um problema que quando ele começa a falar, ele não se dá conta do tempo que ele está falando. Eu não entendi muito bem isso, Ignacio. Eu acho que a nossa, se você entendeu, Ana, ele fala assim, que ele está escrevendo, eu estou traduzindo o que ele está falando aqui, né, Ignacio? Ele diz assim, ele começa a falar e não se dá conta de tempo que está falando. É normal isso? Autista tem esse sinal? Tipo, eu tô falando. Pode acontecer. Por quê? Porque dentro do transtorno do espectro autista, um dos critérios diagnósticos, inclusive, é essa dificuldade na comunicação e interação social. Então, às vezes, a pessoa tem uma dificuldade para se encaixar em determinados contextos. O que eu quero dizer em relação a isso? A pessoa tem dificuldade para interpretar as pistas sociais, como por exemplo, eu estou falando demais, as pessoas já estão olhando para mim com aquela cara de tô entediada com o que você está falando, ou termina o assunto. A pessoa autista pode ter dificuldade para ler essa pista social, para entender a expressão do outro. Então ele acaba falando além da conta e não se dá conta de que não está adequado. Então a pergunta está certa. A pessoa também pode ter dificuldade para reconhecer quando ela é bem-vinda ou não em alguma situação. Então não é infrequente que o autista, ele
às vezes force um pouco para estar inserido em um ambiente que nitidamente ele não é bem-vindo. Ele vê que não é bem-vindo ali. Ele não consegue perceber isso. Como a gente percebe. Como nós percebemos. Aí, no caso, a pessoa vai falando. Exatamente. Ele diz, inclusive, aqui que esse artista, amigo dele, é chefe de cozinha e tem um projeto muito interessante que é Um Autista na Cozinha, né, que é bem interessante mesmo. E tem autistas em todas as profissões, a capacidade deles é igual a gente tem aquele Doutor, né, aquela série, é interessantíssimo porque mostra a capacidade que um autista tem. Né? Não subestimem um autista, gente. Exatamente. Não subestimem. E ele até desenha na cabeça dele o corpo humano. Quando vai estar... eu assisti algumas partes e isso é o foco que ele tem ali. Cada um tem o seu eu posso dizer foco? Doutora? Hiperfoco. Hiperfoco. Isso. Então, assim, eu nasci com autismo, eu tenho hiperfoco e no caso dele, foi para a área da medicina, ele se achou ali. Hiperfoco são algumas preferências de temas, ou quando criança de objetos, ou de brincadeiras, enfim. São interesses mais marcantes que aquela pessoa tem. E aí esse foco é sempre muito restrito, mas naquilo que ela tem interesse, ela costuma se desenvolver muito bem. Às vezes até acima do que a maioria das pessoas desenvolve. Das ditas típicas, ele como atípico, ele pode se desenvolver bem melhor nesse tópico, porque ele busca saber tudo sobre aquilo. Ele então, come aquele exatamente. conhecimento, ele se então, alimenta assim, daquilo. É muito variado. Eu tenho crianças que têm um hiperfoco em carrinho e ônibus e conhece, às vezes, todas as marcas de carro possíveis e decoram todas as Agora marcas o André possíveis. Felipe fala, que é um que está nos ouvindo, que falou com você agora há pouco, ele tem foco em carrinho. Exato. Ele adora, tem então, coleção. tem paciente que tem esse foco, mas eu tenho paciente que tem foco em fundo do mar, então conhece todos os animais do fundo do mar e sabe falar específico sobre isso. Sim. Tenho pacientes que têm hiperfoco em dinossauro e sabe falar todas as espécies de dinossauro que já existiram. E tem um paciente que ele tem um hiperfoco no metrô de Paris e sabe falar tudo sobre o metrô de Paris. Então, existem hiperfocos diversos. Alguns vão servir um pouco mais para aquela pessoa e outros não têm muita funcionalidade. Mas se a pessoa souber explorar o hiperfoco dela e se desenvolver dentro disso, ela tem uma grande chance de desenvolver essa habilidade acima da maioria das pessoas. Entendi. Bom dia. Quais comorbidades mais frequentes no transtorno do espectro autista? Comorbidades são situações, transtornos, condições que co-ocorrem com o autismo. Ah, sim. E no autismo a gente costuma dizer que a comorbidade ela não é exceção, ela é regra. Então a maioria dos autistas, 70% deles, terão alguma comorbidade. Então as comorbidades mais comuns no autismo são o TDAH, a deficiência intelectual, os distúrbios alimentares, a epilepsia, distúrbios motores, o TOD, ansiedade, depressão. Então, existem muitas doenças e também transtornos que podem ocorrer juntamente com um transtorno do espectro autista. É raro aquele autista que é apenas autista. Geralmente existe uma comorbidade associada. Sempre tem associada, geralmente, né? Geralmente. Não vamos falar sempre, mas geralmente tem. Doutora, dá um intervalo aqui pra gente, porque o nosso amigo Wender Matias está aí já esperando, porque temos aí parcerias e quero saber onde você está, Wender. O que tem de bom, o que você traz neste sábado aí pra gente? Bom dia! Maria, muito bom dia pra você, bom dia pra quem tá ligado nesta manhã de sabadão, não. Nossa, olha, eu fiz a primeira pergunta. E não tem como, olha, tem um monte aqui, deixa eu ouvir, inclusive, porque eu loguei aqui o meu celular e... Cláudio, gente, eu tenho que sair para falar com o Cláudio. Não liguem, peraí. Depois você pode ver. Será que dá para visitação das 10 e os das 10 para a gente? Eu acho que não, mas melhor não. Melhor não. É porque o Wender vai chamar. É verdade.
Deixa eu posicionar melhor aqui. É para levar hoje, já estão aqui no show 1, preparados para você sair de carro 0 km. Então, Ô, Belchior, obrigada pelo elogio aí, né? Respeitando de coração hoje. Coisa das minhas ouvintes. Eu tenho aqui a Cícera, deixa eu ver, como está aqui no meu celular, nós vamos para o intervalo agora, já passando. Você está no ar com Entrevistas. Cláudio. Um pouquinho, por favor. Vou colocar aqui para ouvir. Não precisava tanto, mas enfim. Eu preciso ouvir. Cláudio. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Aumenta só um pouquinho. Porque eu preciso ouvir. Aí. É assim, gente. Vai, vem, volta. Falando aqui no Instagram. Deixa eu ver aqui, porque a Cícera pediu, é um ouvinte. Aí a senhora já vai adiantando você. Gente, para com o celular. Ai, que coisa chata. Vamos ver. Bom dia, Miriam. Bom dia, doutora Carolina, e a todos. Eu gostaria de saber como é feito, como pode ser feito o diagnóstico de autismo. Era a minha segunda pergunta. Após adulto. Eu tenho filho autista e percebo que muitos toques, muitas situações que acontecem com ele, acontecia comigo quando eu era criança. E eu tenho... Então, eu vou pedir para ele olhar lá. Tá, esse foi um dos áudios. Como posso entrar em contato com a doutora neuropediatra Ana Carolina para consulta? Vamos falar lá na frente. Já vou falar aqui. Eu passo o meu ali. Ainda vamos ter ali uma... Deixa eu ver aqui. Estamos apresentando Entrevistas com Nira Santos. Vamos lá, 10h15. Eita! Vocês sabem quando eu falo a hora, assim, a gente vai passando a hora aqui, gente. Olha, 10h15. Vê como que voa, né, doutora? Sim. Começamos aí às 9, olha, já são 10h15. Nem vi o tempo passar. Eu tenho certeza que vocês também não. E isso é bom, por quê? É sinal de que o papo tá bom, esclarecedor, muito conhecimento. Estamos adquirindo hoje aqui com a doutora Ana. Lembrando, gente, que quem está participando, tanto no Instagram, como também aqui pelos telefones 995280101 e também o 998635140, que é o do Entrevistas, está aí também concorrendo ao Kit Delícias e a depilações a laser na unidade Espaço Laser Jundiaí. Tem um áudio que chegou de uma ouvinte nossa agora e eu vou pedir para o Cláudio colocar aí no ar para que nós possamos falar aqui com a doutora. Aliás, a ouvinte vai fazer a pergunta e a doutora já entra aí dando o esclarecimento dela. Vamos lá, Cláudio. Bom dia, Miriam. Bom dia, doutora Carolina. Todos. Eu gostaria de saber como é feito, como pode ser feito o diagnóstico de autismo ou dislexia após adulto. Eu tenho um filho autista e percebo que muitos toques, muitas situações que acontecem com ele, acontecia comigo quando eu era criança. E eu tenho buscado esse diagnóstico, né? Mas percebo que é muito difícil, né? É mais na infância, né? Parece que é mais... há uma importância mais
quando é na infância, para adulto, é complicado, é muito difícil fazer esse diagnóstico? Então, não é que seja muito difícil, é que a gente tem um despreparo em relação ao transtorno do espectro autista em adultos. Então, o que você diz aí, né, tem um filho autista, passo por dificuldades que são semelhantes às que eu vejo com ele, a gente precisa esclarecer aqui, e vou utilizar para poder falar um pouco sobre isso também, que o transtorno do espectro autista, ele em 97% dos casos tem um fundo genético, né, uma causa genética. E desses 97%, 81% dos casos tem uma hereditariedade. O que significa isso? Então, que a criança herdou dos pais algum gene relacionado ao autismo. Não significa exatamente que esses pais também sejam autistas. Eles podem carregar um gene sem que esse gene tenha se expressado neles. Mas em muitos casos, e isso eu falo pelo que eu estou vendo no consultório, eu tenho pacientes autistas que têm pais autistas e que não têm um diagnóstico preciso. Então, o que a gente precisa fazer talvez lá adiante, na residência médica, capacitar melhor os profissionais que fazem neurologia clínica e psiquiatria para que eles consigam diagnosticar esse transtorno do espectro autista em adultos. A gente esquece que a criança autista um dia será adulta. Então, muitas vezes, se o diagnóstico não foi realizado ainda cedo, isso aí vai gerar prejuízo durante toda a vida da pessoa. E mais tarde, esse diagnóstico pode ser sim feito, só que é mais difícil porque falta esse preparo para os profissionais. Então, não é infrequente, por exemplo, que pais de pacientes meus, vendo essa dificuldade na busca por um diagnóstico quando adultos, peçam a mim que eu consulte eles também. E por vezes eu faço isso porque eu sei da dificuldade que esse adulto estar procurando um diagnóstico de transtorno do espectro autista devido a esse despreparo. As pessoas esquecem que o autista também cresce, que ele também vira adulto. Sim. Mas o que você precisa para esse diagnóstico? Ter um bom profissional que tenha experiência com transtorno do espectro autista, que conheça a fundo os critérios diagnósticos, que faça uma boa anamnese, uma observação comportamental, que consiga analisar você nos diversos ambientes, né, em casa, no seu trabalho, como são as suas relações pessoais, para que esse diagnóstico seja realizado. Se for muito difícil, se forem características muito leves, né, ou mais sutis, pode ser necessário que você realize uma avaliação neuropsicológica. Essa avaliação neuropsicológica é uma avaliação das funções cognitivas da pessoa e existem várias escalas padronizadas que podem auxiliar nesse diagnóstico, mas como eu falei, tudo de forma clínica, não existe um exame laboratorial e nem exame de imagem que vá fazer esse diagnóstico. A questão da dislexia é a mesma coisa. Um neurologista que tenha experiência com transtornos específicos da aprendizagem, ele poderá te ajudar nesse diagnóstico. Mas, de fato, o diagnóstico em adulto é mais desafiador do que o diagnóstico em crianças. Em crianças, né? A Cristina Macieira está aqui no nosso Instagram, o @NiraSantosLocutora. Vai lá, gente, a gente está transmitindo. Vou deixar gravada essa live salva para que você possa voltar no ponto onde você teve alguma dúvida e ouvir aí a doutora falando novamente. Gente, a Cristina fala aqui, essa médica é muito maravilhosa. Já gostando aí da participação da doutora. A Débora Xavier entrou, o Elias concordou com a Cristina, disse que verdade, você está passando muito conhecimento. Um abraço aqui, inclusive, a Maria da Penha. E temos aqui ela falando o seguinte: o profissional, quando entende e gosta do que faz e tem empatia pelo outro, procura fazer melhor. Esta é a doutora Ana Carolina, referência em Anápolis, na neurologia infantil. Parabéns, doutora, pelo trabalho. Que coisa boa esse reconhecimento, né? Eu agradeço muito pelo carinho e reconhecimento. Eu realmente faço o que eu amo e eu faço isso com muito esmero, com muita dedicação, para sempre entregar o melhor para os meus pacientes e para quem cruza o meu caminho, quem me procura no consultório.
Tá aqui assim, ó, a Gleiciene, inclusive ela diz que está fazendo aí pedagogia e se interessa muito por esse tema, né, afinal, tema infantil, né, falamos aí do início dos transtornos, igual você bem pontuou, quando chega na fase adulta fica mais desafiador ainda revelar e diagnosticar. A Gleiciene Nascimento diz assim, a série Uma Advogada Extraordinária, ela tem o espectro autista, né? Sim, e é uma outra advogada. série que também retrata uma mulher adulta autista. Sim, temos aí um filme, inclusive, também chamado O Contador. Já assistiu, né, doutor? O Contador. E ele também, ele é para os números, no caso, ele é excelente e tem aí toda uma trama. Quem ainda não assistiu, gente, por favor, o nome é O Contador. E tem essa também, né, eu não assisti, vou assistir agora, Advogada Extraordinária. Tem aqui ainda assim, o Elias perguntando, autista incluso, né? Ele colocou, tem como incluir no PCD? Sim, o autista ele é considerado pessoa com deficiência para os fins legais, né? Uhum. Então, existe muito autista que não tem deficiência intelectual. A deficiência intelectual, ela acomete cerca de 30%, 40% dos autistas, mas mesmo os que não têm essa deficiência intelectual, a lei traz o autista como deficiente, porque ele tem dificuldades em outros domínios, né? Sim. Então, domínio social, de lazer, de trabalho, domínio da saúde, da própria higiene. Então, ele pode ter dificuldades em várias outras coisas. Não significa que é intelectual, mas a lei traz o autista como PCD. Sim. E, como tal, ele tem todos os direitos resguardados. Então, existem muitos direitos que os autistas têm e a gente precisa falar disso, isso precisa ser colocado em pauta, porque a gente vê diariamente vários desses direitos serem negligenciados. Doutora Ana Carolina, quem fala aqui é a Beatriz, né? Então ela tem a dizer assim, é uma pessoa humana, dedicada no que faz, neuro da minha filha, e explica com muita clareza e dedicação. Eu sou muito grata a ela, eu sou mamãe da Elisa. É a mamãe da Elisa. Um beijo para vocês, obrigada pelo carinho. Olá, obrigada Gleiciene mais uma vez, que está amando a entrevista, um assunto que interessa demais. E doutora Carolina, o autismo, o TDAH, é tratado somente com neuropediatra, no caso da criança? Não necessariamente. Existem vários médicos hoje que estudam sobre o tema e o nosso consenso geral é de que quem pode tratar é quem tem experiência e expertise nisso. Sim. Então, vamos supor que seja um pediatra especialista em neurodesenvolvimento, comportamento, esse pediatra está apto a tratar isso. Se é um psiquiatra infantil que estuda sobre isso, tudo bem ele tratar disso. Um neurologista infantil que estude sobre isso, tudo bem ele tratar disso. Um médico da saúde da família e comunidade que entenda sobre os critérios de autismo, sobre diagnóstico e tratamento, ele também pode atender isso no consultório. Eu quero que as pessoas entendam que esses transtornos eles não são específicos da neurologia, embora a nossa residência, a nossa formação seja muito voltada a isso, mas existem muitos lugares carentes de neurologistas infantis. Uhum. Então, o ideal é que a gente capacite cada vez mais os outros médicos, como, por exemplo, os pediatras ou os médicos da saúde, da família e comunidade que atuam nos postos de saúde, para que eles consigam reconhecer precocemente essas características e encaminhar essas crianças para a intervenção precoce, porque é isso que muda o curso do transtorno, é isso que vai dar a essas crianças independência e autonomia. Então, eu não acho que é um monopólio, né? Só quem pode tratar autismo é o neurologista infantil. Mas eu acredito sim que a gente tem um conhecimento maior nesse tipo de transtorno e que vocês precisam procurar médicos que tenham essa experiência, essa expertise. Um abraço aqui ao Fabiano Abreu, também está aí conosco no Instagram. A Gleiciene ainda perguntando com quantos anos pode laudar aí uma criança? Tem uma idade certa, específica? Para autismo, por exemplo, Isso. Não existe uma idade mínima, não. Então, ontem mesmo eu atendi paciente de 10 meses de idade que tinha todos os critérios diagnósticos para autismo.
Então, as pessoas que falam aí, às vezes tem alguns médicos mais antigos, pessoas que não se atualizaram no assunto, que dizem, não, o diagnóstico precisa ser feito com 4, 5 anos. Isso é mentira, não existe uma idade mínima. Alguns estudos mostram que a idade mais segura para a gente fazer diagnóstico sem erro seria por volta de 1 ano e 4 meses. A partir dessa idade, seria uma idade mais segura. Mas se a criança chega ainda bebê e tem todos os critérios diagnósticos, esse diagnóstico pode ser fechado. E deve ser fechado para que ela tenha acesso às intervenções terapêuticas. Que ótimo. Um abraço aqui ao Marlon Moraes, a Lucineide, ao Edson Mundim. Ainda temos aqui a doutora Miriam Queiroz. Abraço, doutora Ana Carolina, que é neuropediatra, referência no Brasil. Parabéns pelo trabalho, pelas informações repassadas. E ainda tenho aqui dela, ela tem mais um depoimento aqui embaixo. Eu estou aqui com dificuldade de passar isso para cima aqui, porque agora chegou. Abraços para ela, que é neuropediatra. No caso aqui, ela disse assim, teve outra que falou aqui, eu queria saber um pouquinho sobre a criança autista que está demorando a falar. Quanto tempo depois do tratamento ela começa a falar, doutora? Certo, isso é muito variado e muito individual, depende da criança, tá? É importante a gente dizer que a maioria dos autistas irão falar em algum momento, mas existe uma parcela de autistas que não será verbal, ou seja, que não irá desenvolver fala. É importante a gente frisar isso, que porque... Que nível, mais ou menos? Quantos por cento, né? Mais ou menos 20% dos autistas. Que não chegam a desenvolver a fala. Ou chega a desenvolver uma fala, mas que não é muito funcional. Fala só palavras soltas, comunica de uma forma mais rudimentar, assim. Entendi. Não consegue formar frases, estabelecer diálogo, Entendi. Né? Então, existe essa quantidade aí. Eu estou falando de autistas crianças, né? Sim. Então, a gente coloca que o desenvolvimento da linguagem, ele é um fator prognóstico muito importante dentro do transtorno do espectro autista. Então, crianças que conseguem desenvolver a fala antes dos 5 anos têm uma maior possibilidade de que essa fala seja funcional e tem um melhor prognóstico. Crianças que não desenvolveram a fala até os 5 anos, o prognóstico já fica um pouco mais comprometido. Mas essa fala pode ser desenvolvida até com mais idade. Então, temos aí relatos de autistas que desenvolveram com 7 anos de idade, outros com 10 anos de idade. Só que quanto mais cedo, melhor o prognóstico. Então, é muito relativo. Eu tenho crianças que chegaram no consultório e em menos de 1 ano depois já estavam falando. E tenho crianças que já passaram vários anos de terapia e continuam sendo autistas não verbais. Isso é muito individual, depende de cada criança. De cada nível, né? Doutora, vamos dar aqui só uma pequena pausa, é um bate e volta mesmo. Quando ele terminar de falar, ela volta a falar. Fala, Wender Matias, chegou mais uma vez. Fala, meu amigo. Olá, Nira, muito bom dia novamente para você, para os ouvintes da Manchete FM. Nós estamos de volta. Não quero acabar isso, não. Vamos passar o sábado conversando, por favor? Não quero acabar. Gente, 10h30 é o marco que eu tenho que já estar encerrando para até eu falar do encerramento para até 10h40 a gente já encerrar, passar a propaganda para voltar e eu fazer o sorteio e acabar o programa. Mas eu vou falar para você, a gente senta, conversa, eu não falei, começar a falar, pronto, você ficou mais tranquilo e a gente começa a falar e o tempo passa que voa. Eu fico impressionada. Tem condições? Posso fazer? Você pediu para não ser identificado também, mas eu vou falar. Eu procurei da doutora Miriam, ela está me vendo ali, vai brigar comigo, né? Ela falando a respeito aqui, que falou aquilo tudo e disse assim, elogiou e falou, é neuro do meu filho, uma pessoa única, com atenção, cuidado, paciente. Gente, eu gostei tanto da Miriam, que você não está entendendo, né? Porque ela está vendo ali agora, a gente nem está direito. Mas eu gostei tanto dela e vou trazer ela aqui também. Eu tenho muitos amigos advogados, muitos amigos que são da área da saúde, e se eu pudesse trazer, até hoje, eu só trouxe amigos aqui, para dizer assim, ligação com amigos, igual, assim, quero doutor. Por que eu não concluí aqui no ar ainda que você é filho da doutora? Porque você é uma menina, você tem a sua identidade. Tem gente que gosta de começar. Você está no ar com Entrevistas. Não tem problema não, já toca aí, já fica aí. Depois você toca.
Aí você volta pra mim. Não tem problema. E porque tem gente que, igual na escola, tem uma amiga minha que ela fala pra mim assim, eu tenho 2 filhos, você 2024 da Faculdade Evangélica Raízes. Na Faculdade Raízes, preparamos profissionais do direito com experiências reais. Fala pra mim assim, que quando ela ia na escola dos filhos, ela não chegava lá falando, por exemplo, ela não gostaria que eles falassem, igual eu, por exemplo, chegar na escola do meu filho, quando eu era criança, porque agora já é adulto, ele é que ensina. E aí falarem assim, ele é o filho da Miriam Santos. Não, o nome dele é Lucas Henrique, ele tem a propriedade, ele tem a vida dele, então, sabe? Então, assim, eu fiz questão, e óbvio, né, é o correto a se fazer, você tem a sua vida, você é adulta, você tem a sua profissão, você tem o seu mérito, a sua propriedade, você é a pessoa. Aí, no final, a gente pode até pontuar isso, mas para apresentar, que às vezes para poder também enaltecer, falar assim, eu tenho um grande prazer que ele é filho do doutor Hélio Lavas e tal, eu preferi não fazer, mas vou fazer no final para a gente não... Ele está lá nos vendo, né? Ele está nos vendo ali. E eu falar da Miriam também. Olha, muita gente, inclusive de fora, nos ouvindo, nos vendo. A Gleiciene é um ouvinte que todos os sábados acompanha muita coisa quando é na área da saúde, também porque ela está se formando em pedagogia. Eu acho bom que ela faz umas perguntas assim, pertinentes, né? E ela diz que ouviu falar, quanto à questão da idade que ela perguntou, porque ela tinham falado para ela que era só a partir dos 7 anos que fazia esse diagnóstico. Você vê, de 1 e pouco que você falou, já são 7 anos perdidos, né? E ela tinha ouvido falar, tá vendo? E é muita coisa, gente, é muita coisa. Vai ter que voltar aqui, Ana Carolina. Vai ter que voltar aqui. Ai, vamos lá. Eu vou fazer umas 2 daqui pra gente encerrar. Meu Deus. Tô triste, gente. Já tá quase acabando. Embarque em uma viagem do conhecimento e inspiração. É isso que nós fazemos aqui. Estamos viajando, surfando na onda do conhecimento, né? E ela dando um show, já me falaram, quando a Ana chegar lá, eu digo quem falou daqui a pouco. Quando ela chegar lá, aproveite ao máximo. Ela dá um show de conhecimento. E eu realmente estou aqui satisfeita, estou absorvendo, tal qual uma esponja, conhecimento, porque é muito bom, gente. Coisas do espectro autista, que eu tenho muitas pessoas de convivência, né, que têm e às vezes não sabem de metade das coisas que a doutora passou aqui pra gente. Por quê? Porque fez o diagnóstico, mas às vezes não tem aquele acompanhamento para poder estar aí tendo, atualizando, né, sobre os fatos, né, não, doutora? E eu digo que os pais, no geral, e as pessoas que cuidam, né, da pessoa com necessidades especiais, da criança atípica, como é que vamos já partindo para a finalização da nossa participação por aqui, porque nós já estamos às 10h35. E eu sempre digo, infelizmente, ao final de cada participação, cada conversa, eu não chamo de entrevista, é um bate-papo que a gente tem muito bom aqui. E apesar de ter aí a descontração, ele não sai da seriedade dele. E eu gosto de falar sobre tudo e esclarecer todas as dúvidas, mas infelizmente não dá, graças a Deus, ainda falo infelizmente, mas graças a Deus, porque é sinal de que você está aí acompanhando, está gostando do nosso conteúdo e quero sugestões, hein, gente? Temos sugestões e a maioria dos nossos temas aqui são sugestões de você, ouvinte, que nos traz. Doutora Ana, como os pais podem cuidar da própria saúde mental, saindo um pouco da pediatria aqui também, enquanto cuidam de uma criança com necessidades especiais? Porque tem essa necessidade. Todo mundo olha para quem necessita do cuidado, mas não olha para o cuidador. Exatamente. Então, essa é uma pergunta muito boa. Eu costumo falar assim para as mães dos meus pacientes que a gente precisa primeiro colocar a máscara na gente para respirar, para depois ajudar o outro com a sua máscara, né? Aquilo das máscaras de oxigênio cairão. Sim. Então, você vê que lá nessa orientação que é feita dentro do avião,
Então, eles sempre pedem para que a pessoa coloque em si primeiro, para que depois coloque no outro. Exato. E por que que isso acontece? Por que que eu faço essa analogia? Porque como é que a pessoa vai conseguir cuidar de uma criança que é atípica e que tem as suas dificuldades e desafios todos os dias, se ela não estiver bem cuidada? Não se é um ela não egoísmo estiver... eu cuidar de mim e não cuidar da criança depois. É um pré-requisito, É um pré-requisito, né? Como doutora? que eu vou cuidar de alguém se eu estou em frangalhos? Exato. Né? É muito difícil. Eu falo isso para certas pessoas. Esse cuidado não vai ser eficaz. Então, eu preciso primeiro olhar para mim, estar bem, me fortalecer, e isso eu oriento para as mães e pais que façam de várias maneiras possíveis. Então, tanto a saúde física, que é comer bem, dormir bem, fazer o seu check-up se necessário, quanto a saúde mental. Então, fazer terapia se for possível, e se não for possível, porque eu sei que é difícil para muitas pessoas, financeiramente também falando, que essas pessoas busquem um esporte, que elas busquem momentos de lazer, momentos de descanso, que elas se fortaleçam com uma rede de apoio, parentes, amigos que queiram bem, que possam ajudá-los nessa jornada atípica. E também a questão espiritual. Eu falo que a pessoa acreditar em algo fortalece muito nesse sentido, principalmente quando está atravessando um período de dificuldade, como é o diagnóstico e o tratamento dessas crianças. Então, não adianta você querer cuidar se você não está bem para cuidar, né? Então, isso é essencial. Doutora, rapidamente, chegou uma pergunta de uma última pessoa que nós vamos atender antes de nós finalizarmos. Quero saber da doutora sobre a criança na educação infantil que tem direito ao auxílio individual e que o CEMEI não dá essa assistência. No caso, eu entendi aqui que não tem esse auxílio individual. Isso é lei, doutora? Ter ali? Sim. A criança com transtorno do espectro autista, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, transtornos específicos da aprendizagem, como por exemplo a dislexia, existem leis que amparam essas crianças, e quando o laudo médico requer um acompanhamento individual ou especializado, isso precisa ser cumprido. Esse apoio a família pede juntamente com o laudo na escola, e a escola não pode cobrar mais dessa família por esse acompanhamento, no caso de escola particular, nem mesmo na escola pública pode ser negado. Então, deve existir um profissional que fique por conta dessa criança quando solicitado em laudo médico. Então, criança com TEA, TDAH, dislexia, entre outras situações, deficiência intelectual também. Então, muitas vezes a gente pede, muitas vezes a gente não tem, porque infelizmente a nossa saúde e educação estão muito deterioradas. Não existe profissional que dê conta da demanda, não existem profissionais às vezes preparados, né? Falta capacitação desses profissionais. E às vezes a culpa recai neles, né? Exatamente. Eles não têm esse preparo, não têm esse amparo. E falta mesmo a disponibilidade desse profissional extra. Então, muitas vezes a sala já tem uma professora, um auxiliar, mas falta esse acompanhante específico para essa criança que tem essa deficiência. Então, isso tem que ser uma providência do poder público, exatamente. Né, então, o que eu recomendo para os meus pacientes que não conseguem, que a criança de fato necessita desse acompanhante, é entrar no Ministério, porque infelizmente a gente tem visto que está cada vez mais difícil esse acompanhamento apenas com laudo. Exatamente, doutora. Como é que a sociedade, já para fechar a conta e passar a régua, como a sociedade pode contribuir para a conscientização, no caso, o apoio, né, às crianças com transtornos neurológicos, não só a elas, mas também às suas famílias? Se informando, isso é o principal. A informação é o que muda o mundo, né? Então, o problema não é o transtorno, o problema não é o autismo, não é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, não é o TOD, a deficiência intelectual. O problema é a falta de informação. Então, quando a gente se informa, quando a gente conhece, quando a gente entende do que se trata, fica mais fácil da gente se colocar no lugar do outro, ter empatia, olhar com esses olhos de humanidade e ajudar, entender que essa causa pode ser nossa. Eu também costumo dizer que a gente não tem que esperar ter um autista na família para se solidarizar com a causa. Exato. Porque na frequência que nós estamos tendo o autismo, todos nós teremos alguém na família, provavelmente, num futuro próximo.
Que a gente não espere isso chegar até nós para poder olhar com o outro com amor, com empatia e tentar ajudar essa causa. Que a gente não precise passar na própria pele para entender que é difícil e que essas famílias precisam de ajuda e essas crianças precisam de tratamento e intervenção precoce. Então esse é o meu recado, a informação. Se a gente se informa, se compreende, se entende sobre isso, a gente tem empatia. Não tem como a gente passar ileso por isso sem a gente entender o que é ser atípico, conviver e viver e tratar e cuidar de uma criança que tem essas dificuldades todas. Ai, gente, e para você que está nos ouvindo, para você que absorveu todo esse conhecimento que foi dado com muito carinho, com muito detalhe, com muita propriedade, com muito profissionalismo, através da doutora Ana Carolina Lopes aqui, nós só temos a agradecer a sua presença, a sua disponibilidade em ter vindo aqui. Eu sabia que ia ter, assim, grande repercussão, como teve. O Instagram, inclusive, poucas vezes teve esse boom de perguntas, mas o pessoal vem nos WhatsApp, né, da rádio e do programa. Mas hoje também teve aí muita dúvida esclarecida através do nosso Instagram. E eu agradeço imensamente e, claro, deixo aqui a Manchester, os nossos estúdios de portas abertas para sempre estar aí tendo a sua participação e sempre que possível para estarmos absorvendo. O conhecimento, ele liberta. E agrega e traz empatia e as pessoas aprendem a conviver mais em sociedade, né? E, doutora, muito obrigada. A doutora Ana Carolina Lopes, para quem não fez aí uma referência, inclusive, ela é filha do doutor Hélio Lopes, que já trouxe aqui muito conhecimento também através, junto com a equipe da APAI, igual já esteve aqui com a doutora Miriam, com a doutora Eliane, e trouxeram aí, falando sobre a sala multissensorial que a APAI vai agregar bastante nos tratamentos, né, doutora? Sim. A sala multissensorial para transtornos sensoriais, né? Então isso ajuda muito nesse transtorno de neurodesenvolvimento, né? A parte de autismo, TDAH, todos esses transtornos cursam com alguma dificuldade sensorial e essa sala é muito indicada nesse tratamento de integração sensorial. Exatamente. E o show de conhecimento, como o doutor Hélio bem pontuou, tivemos nesta manhã aqui no nosso Entrevistas, no nosso espaço aberto. Doutora Ana, obrigada e volte sempre. Muito obrigada, Nira. Muito obrigada pela receptividade. Obrigada a todos os ouvintes da Rádio Manchester. E fica aqui a minha disponibilidade. Todos que precisarem tirar dúvidas, eu tenho um Instagram, eu posso falar aqui. Por favor, porque tem gente aqui. Onde que eu faço consulta com a doutora Ana? É o @anacarolinalopes.neuropediatra. Nele, semanalmente, eu abro caixinhas de perguntas, então eu ajudo as pessoas nesse sentido. Eu sei que é muito escasso, que é muito difícil, tem pessoas que não têm condição, mas eu sempre tento ajudar da melhor forma possível, né, orientar essas famílias e deixar aqui a mensagem final que nós temos um mundo cheio de diversidade e nós precisamos ter esse amor, esse cuidado e humanidade com as pessoas. Que coisa boa, gente. Então, doutora Ana... Não tem doutora não, é só Ana Carolina Lopes. .neuropediatra. Telefone, quer divulgar algum? Ou acha melhor lá pelo Instagram? Lá no Instagram que já tem todos os links com os telefones também. Excelente. Então, @anacarolinalopes.neuropediatra. Qualquer coisa, é só perguntar para mim no nosso WhatsApp que a gente volta a colocar e vocês sigam. E tem sim essa caixinha que toda semana tem aí essa abertura. Para quem não foi respondido aqui, gente, me perdoe, muitas perguntas ficaram para trás. Mas vocês podem ir, quando ela abrir a caixinha, só seguir, colocar aí o sininho para quando ela estiver respondendo, colocar na caixinha e você vai ter aí o seu esclarecimento. Um bom dia a todos, já eu volto para a gente poder finalizar fazendo aí o nosso sorteio. Mas antes de ir para o nosso intervalo, passar uma música aqui, nós vamos falar com o Wender que volta, né, Wender? Exatamente, nossa equipe de promoções continua por aqui na
encerrar aqui, pra gente encerrar aqui, porque tem selfie, gente. Já vou tirando aqui, gente, um show de conhecimento. Realmente, todas as vezes que nós trouxemos convidados aqui, nós temos esse bate-papo gostoso, essas informações. E a doutora Ana Carolina não deixou nada a desejar. Cada vez mais nós temos aí, eu fiquei com muita vontade de saber mais ainda, e eu quero que você participe e aguente aí, porque daqui a pouquinho nós voltamos através da Manchester, porque agora eu vou encerrar a nossa live aqui. Agradeço a vocês que acompanharam integral, vai ficar gravada e você vai poder acompanhar e tirar a sua dúvida caso você não tenha assistido ela toda. Eu convido você a voltar aí no nosso feed e seguir aí a Nira Santos, locutora, e também assistir aí a nossa live. Um super beijo, continuem, porque o Entrevistas ainda continua um pouquinho na Manchester, 93,3. Tchau, gente!